chegamos a mais uma edição do Rádio Diz Podcast, episódio número 10. Hoje eu acertei, Tiagão. Meu nome é Felipe, eu sou o host desse podcast e estou aqui com meu parceiro, nosso co-apresentador, Thiago Toshio. E aí, Tiagão, beleza? Como é que foi a semana? Boa semana para todo mundo. Foi ótimo, espero que você também tenha tido uma boa semana. Foi uma semana calma aí pro universo Disney. A gente teve uma grande inauguração, mas meio que ficou por aí as novidades aí. A gente vai comentar um pouco sobre isso e falar um pouco do que isso... Eu acho que isso significa alguma coisa aí pro futuro da Disney. A gente vai comentar disso aqui também na nossa discussão, com certeza. Mas a semana foi boa, estou me preparando aí, a semana tava cotando preços para a próxima viagem e isso me deixou um pouco down. Deixou triste o meu amigo Thiago. Mas faz parte. Faz super parte. Muito bem, galera, muito bem. Lembrando aí para vocês que estão nos ouvindo nas principais plataformas de podcast, que você também pode assistir o nosso cast através do canal no YouTube, o The Morning Disney Show. youtube.com/The Morning Disney Show tem uma playlist lá do Rádio Diz Podcast e é muito legal que você pode acompanhar os bastidores desse querido cast, desse cast maravilhoso. Lembro também que o Rádio Diz Podcast é um podcast em parceria com o canal 1928 Cultura Diz, canal do Thiago Toshio. Uma parceria incrível entre o The Morning Disney Show e o Cultura Diz 1928. Então acessem também o Cultura Diz 1928 no YouTube e também no Instagram e no site culturadiz1928.com, um canal muito fantástico, lotado de notícias, artigos, tudo sobre a Disney para você e para sua família, um canal incrível do Thiago Toshio. Esse cast também é patrocinado pela agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência oficial Walt Disney no Brasil e nos Estados Unidos, planejadores de sonhos. Então, se você tem aí a vontade, se você quer conhecer a Disney, aponta agora o seu celular para a tela, nesse QR Code que está passando aí. A Travel Guide Orlando planeja a viagem dos seus sonhos. E sem mais delongas, bora pro nosso cast de hoje. E hoje nós temos algumas cositas para falar. E a gente pode começar falando, Thiagão, da galera lá do canal Flórida Brasil, que é um time de brasileiros na Disney, em Orlando, que traz muita coisa legal sobre a Disney, muita coisa legal sobre Orlando. São 3 brasileiros incríveis. Eu tô falando do Marcelão, do Marcelinho e da Tati. Eles são incríveis, o canal é incrível. Vai estar aqui embaixo na resenha do nosso podcast para você clicar e ir direto pro canal Flórida Brasil. E eu quero começar, Thiago, chamando a atenção que nesta semana o último vídeo do canal Flórida Brasil foi lá no Epcot. Pois é, eles filmaram na íntegra, Thiagão, a nova atração de Moana, que é uma attraction walking through. Ou seja, aquela atração, até babei aqui, a baba foi lá na câmera, lá na lente da câmera ali. A atração é aquela que você entra, você interage com a água, você tem vários easter eggs, né, do filme Moana, mas você também aprende, Thiago. E eles estiveram lá e filmaram na íntegra. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dos caras? Você ia falar para diminuir um pouco o áudio, que tá um pouco alto, Felipe, mas vamos dar uma olhada assim. E agora estamos indo em direção a Moana, a Jornada das Águas, a nova atração da Epcot, que a gente vai conhecer com exclusividade e, obviamente, vamos levar vocês com a gente. Vamos lá? Águas de cachoeira, águas vaporizadas e águas pulando ali, né, minha gente? Olha que interessante. E o primeiro aspecto da água, então, é o ciclo
das águas, né? E mostra as várias formas de água que você encontra na natureza. Seguindo por aqui, então, você vai encontrar alguma coisa que se refere à chuva, o rain, né? Aí mostra sobre o ciclo da água na chuva, a água da chuva, né? Observem o cuidado da Disney com os detalhes, né? Se você notar, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas a música está vindo das águas, isso é muito interessante. Seguindo por aqui, encontramos então algumas harpas feitas de água, gente. Isso é muito interessante, você pode vir até aqui, né? E tocar a harpa feita de água, olha só. Vamos experimentar essa daqui, ó. Uma coisa super legal dessa atração é que você não tem um tempo pré-determinado para você passear por ela. Então você pode andar, parar, como eu acabei de parar aqui, me sentei para ver o pessoal brincando com essas harpas de água muito interessantes que eles têm aqui no Journey of Water com a Moana. As paradas que você faz aqui, existe uma explicação, uma leitura que é feita a respeito do que você vai presenciar aqui. Observe que de acordo com os movimentos que você faz com as mãos, a água então faz um movimento qualquer. Vamos ver então como é que funciona isso aqui. Tem um local no qual você deve pisar, que é onde o Marcelinho está pisando ali, olha só. Uma vez que você pisa naquele local ali, então você está controlando as águas. Vamos ver que tipo de controle que nós temos com as águas aqui. Olha que interessante. Cada vez que eu levanto a minha mão, então a água espirra aí com uma força tremenda. Olha que interessante. É interessante a diferença aí das atrações que a gente tem no Epcot e voltar a ao core do Epcot, né? Quando o Epcot foi criado, ele tinha muitas atrações que eram educativas, tinha um cunho educativo muito grande. Isso foi se perdendo ali, principalmente era Eisner, depois o Iger, isso foi se perdendo aos poucos, e eu acho que Journey of Water vai aí no caminho certo, de volta para para o que sempre foi o Epcot, né? Acho que tem atrações ainda que sobreviveram aí essa invasão das atrações de IP, de intelectual de profissional, propriedade intelectual, como o The Land é uma atração muito clássica do Epcot também, e eu acho que elas casam aí com esse tema mais educativo e interessante pro Epcot. É uma atração que me chama bastante atenção. Aí que tá, você sabe que, cara, eu até escrevi lá nos comentários do canal Flórida Brasil. Eu acho assim, que para quem é da velha guarda e entende qual que é o propósito, né, do Epcot inicialmente, né, criado, idealizado e tudo mais, a gente sabe que essa atração, ela tem uma conexão com o propósito do Epcot, né? Você vê que é uma atração interativa, mas aí você tem um lance educacional, né? Sobre a água, a natureza e tudo mais. A conexão entre esses elementos. Bacana. Só que, por exemplo, o Epcot, ao longo dos anos, ele se tornou um parque que fugiu um pouco do propósito inicial, sabe? E essa é a minha opinião, tá, gente? Vocês estão me ouvindo, vocês que estão assistindo, deixa aí um comentário aí, tanto na resenha do podcast quanto no YouTube. Se vocês não concordam, a minha opinião é que o Epcot, ele saiu muito. E aí, quando ele sai, ao longo dos anos, com atrações extremamente impactantes, vou dar um exemplo muito recente, por exemplo. A Guardians of the Galaxy, que é uma attraction dos Guardiões da Galáxia da franquia Marvel, que, na minha opinião, tinha que ser uma atração que estaria em outro parque. Faria muito mais sentido, por exemplo, no Disney's Hollywood Studios, para mim. Compartilhamos da mesma opinião. E aí, quando você vem com uma atração tão impactante como essa no Epcot, os visitantes que não têm esse conhecimento muito mais aprofundado no universo Disney, o que eles esperariam, por exemplo, de uma atração de Moana?
que também fosse uma atração impactante, né? Então acho que a gente também tem que pensar do lado dos visitantes que não tem essa proximidade que a gente tem enquanto, né, estudiosos da Disney, especialistas e tudo mais. Então os caras devem imaginar, poxa, isso aqui é atração? Entende? Então a gente também tem que pensar um pouco fora da caixa, e eu comentei isso no canal Flórida Brasil, na resenha do vídeo deles. Porque tem esse negócio. Os visitantes esperam uma atração impactante, né? Então o cara vê lá Tefiti gigante, vê aquelas quedas d'água, o que o cara espera? Meu, isso vai ser uma atração tipo, sei lá, tipo Splash Mountain. Ou uma atração de água, tipo Piratas do Caribe, mas muito legal. E a gente não pode recriminar as pessoas que pensam dessa forma, porque é o Epcot, né? Eu acho que as coisas que foram acontecendo no Epcot traz essa percepção dessas pessoas, desses visitantes, desses novos visitantes, dessa nova era de guests dos parques. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Deu pra entender meu raciocínio aí, não? Eu entendo, mas eu discordo um pouco. Eu acho que eu defendo muito isso, eu já falei aqui, de cada parque ou cada resort ter a sua identidade. Eu acho que isso foi se perdendo. Eles meio que foram se tornando cada um a mesma coisa. Porque hoje, se você vê, tipo, o que define qual é a identidade de cada parque, tirando o Animal Kingdom, que acho que ainda tem a sua identidade mais presente, os outros parques meio que são a mesma coisa. A diferença do Magic Kingdom para os outros dois é porque o Magic Kingdom tem um castelo e os outros dois não tem. Mas eles não têm uma identidade tão clara. Eu acho que o Epcot voltar para essa identidade é importante e interessante. Do ponto de vista de ser uma atração walkthrough, eu acho que essas atrações menores, elas sempre fizeram muito parte da identidade Disney, dos parques Disney. São atrações que atraem muito as crianças menores, que não necessariamente poderiam ir numa atração que tem uma restrição de altura, etc. Públicos também que estão em cadeira de roda, visitantes que estão no espectro do autismo, são atrações que conseguem proporcionar uma forma de entretenimento também que inclua essa outra parte dos visitantes. Eu acho que é importante elas terem. Tem atrações walkthroughs simples, simples entre aspas, né, que são atrações bem trabalhadas, mas não é um veículo que você entra e etc. Que são muito boas. Eu tenho aqui as atrações dos castelos, são muito boas. A da Bela Adormecida, que a gente tem na Disneyland da Califórnia, da Branca de Neve na Disney de Xangai é incrível. O Labirinto da Alice, que a gente tem na Xangai Disneyland, na Disneyland de Paris também, são atrações bem legais, que fogem um pouco dessa visão tradicional de atração, de você entrar num barco ou num carrinho, etc. E eu acho que elas trazem uma complexidade maior para o parque. Eu acho que a experiência fica mais rica quando a gente tem esse tipo de atração. Então eu acho que eu concordo com essa pegada que a Disney tá indo, se é que ela tá indo para esse lado, ou se só foi algo para economizar dinheiro. Aí eu acho que a gente pode cair num outro perigo, que é fazer atrações de qualquer jeito só para economizar dinheiro e você falar que tem novas atrações. Porque pode ser que seja isso acontecendo também. Não, mas a minha questão, que eu até te comentei, é isso. Você não concorda que o visitante convencional, ele não esperaria muito mais dessa atração? Você acha que essa não pode ser a percepção, por exemplo, do visitante convencional, de que a Disney fez ali essa atração de Moana da forma que fez, só para dizer que tem uma atração, para investir de qualquer forma? Você acha que essas pessoas que têm pouco
pouca familiaridade com a história do parque, você acha que não vai pensar isso? Porque Talvez. o ponto é, Thiago, quando o Epcot ele acaba se perdendo na história, quando traz atrações fora do seu propósito e que ficam e perduram lá por muitos anos, e aí ela chega recentemente, coloca mais uma atração que também tá fora do propósito, que é a Guardian of the Galaxy, a Guardian of the Galaxy, e aí ela coloca uma atração de Moana que não dá pra dizer que é uma atração. Acho que os caras não vão esperar, não vão imaginar isso. Cara, que é isso? Pra que os caras fizeram isso então, se isso aqui não é nenhuma atração? Esse é o problema. Talvez. E aí as pessoas Mas as pessoas falam, mas a atração dos Guardiões da Galáxia faz sentido. Faz sentido por quê? Porque é sei lá, uma atração que remete ao futuro, que remete à ficção científica. Faz sentido. Se a gente falar da história do Epcot, não faz sentido. Assim como a Mission Space não faz sentido. A Spaceship Earth já faz sentido. o Mission Space foi no sentido de... Nemo, a atração do Nemo não faz sentido. Pra Tem mim muita faz. coisa- Eu acho que não. Faz porque é educativa também, a atração do Nemo. Mesmo a Mission Space, apesar das pessoas saírem vomitando, é uma atração de educação mesmo, de mostrar como é a exploração, que é um simulador de... Para quem não sabe do que a gente está falando, é um simulador de foguete, né? De como seria a experiência de você estar num foguete da NASA e etc. Então eu acho que fazem sentido porque a ciência sempre teve muito presente no Epcot, o original, né? A ciência sempre fez muito parte ali do conceito do Epcot. Então eu acho que essas duas atrações fazem sentido. O Guardians of the Galaxy não é a questão da franquia Guardians of the Galaxy que não faz sentido. Eu acho que a atração que foi feita não faz sentido. Poderia ser uma atração sobre explorar os planetas e ensinar nesse sentido. Eu acho que faria mais sentido do que um pavilhão de Xandar, que é algo fictício, que não existe, etc. Então eu acho que tem essas duas coisas. Poderia ter sido também uma coisa para explorar a história e voltar lá. Tem muita questão da música, né, no Guardians of the Galaxy dos anos 70, 80, então voltar a isso também, acho que casaria com Epcot, mas uma atração do jeito que foi feita, eu acho que ela cabe mais no Hollywood Studios, como você falou, eu acho que caberia mais naquele parque. Mas são isso, eu acho que tem gente que pode se decepcionar com Moana, e vai ter muita gente que vai gostar muito dessa atração e as crianças vão querer ficar indo várias vezes, uma vez atrás da outra, como qualquer outra atração do parque. Eu acho que nenhuma delas vai atrair todo mundo. O espaço que ela ocupa é um espaço reduzido, ali não caberia uma atração grande, então seria basicamente só o espaço da fila de algumas dessas atrações grandes, ou nem isso. Então seria um canteiro. Entre ter um canteiro de flores e ter essa atração de Moana, eu prefiro a atração da Moana de ter uma capacidade maior no parque, porque uma atração a mais atrai um público para aquela atração e diminui a fila nessas outras atrações grandes que são mais procuradas. Então eu acho que elas se complementam. Eu acho que as pessoas têm que entender isso no final das contas. E já que nós estamos falando aí de franquia Marvel, né? Falamos aí do Guardiões da Galáxia. Temos novidade chegando para São Paulo, né, Tiagão? Exatamente. E a gente está falando de estado de São Paulo, então muita gente reclama toda vez que eu posto alguma coisa de algo da Disney que vai acontecer no Brasil, e aí as pessoas falam, o Brasil não se reduz à cidade de São Paulo e à cidade do Rio de Janeiro. Realmente, as coisas ficam focadas ali naquele eixo, mas dessa vez é no interior de São Paulo. A gente está falando de Campinas, se é que ainda dá para chamar Campinas de interior.
A gente está falando da loja Marvel Store by Dream, é a primeira loja oficial da Marvel no Brasil. É uma parceria da Walt Disney Company Latinoamérica com o grupo Dream. Essa loja super temática, ela vai ter mais de 400 metros quadrados, dividido em 21 divisões ali, seções na loja. O que a gente já teve confirmado, a data de inauguração vai ser dia 4 de outubro. Essa loja vai trazer roupas, acessórios, colecionáveis, publicações e um lounge. Eu achei interessante esse lounge. A gente ainda não sabe direito do que eles estão chamando de lounge, se eles vão servir bebidas ou alguma coisa do tipo, ou se é só um lugar para as pessoas se encontrarem mesmo. Talvez seja um lugar aí de eventos futuros. Então é interessante nesse sentido. Lançamentos da Marvel podem no futuro acontecer aí. E fica no Shopping Parque Dom Pedro. Não é muito longe de São Paulo, então os fãs aí da Marvel de São Paulo vão poder ir até lá. Campinas tem se tornado um local que oferece opções de entretenimento aí interessantes. Nos últimos anos eles têm vindo com coisas interessantes, então eu acho que é uma boa opção. Eu achei interessante a Disney investir. Que aí não necessariamente foi uma escolha da Disney, né? A Disney cede os nomes, mas eu achei interessante ser algo da Marvel especificamente, e não uma loja Disney com uma área da Marvel, né? Como são as Disney Store ao redor do mundo. E não é uma Disney Store, né? Então acho que é bom deixar claro, é uma loja aí dessa parceria que eu falei. Mas é interessante a escolha da Marvel, a escolha do lugar. Eu achei as coisas bem interessantes. Então é dia 4 de outubro. A gente tem mais detalhes lá no 1928culturadiz.com. Você vai dar uma passada lá, Felipe? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos ter que conferir na íntegra essa Marvel Store, porque a pergunta que não quer calar é: produtos exclusivos? Produtos nível Disney Theme Parks? Ou produtos esperados, né? Porque também abrir uma loja dessa e não trazer produtos exclusivos, roupas exclusivas, aí já começa a pegar um pouco pesado. Aí já pode se tornar aí uma cartada fora. Porque eu acho que para você trazer uma loja dessa personalizada, com o selo Marvel Store, que seja que tenha produtos exclusivos, né, Thiago? Porque eu acho que pode ter. Eu não conheço a loja Dreams. Essa loja Dream já existe, que vende produtos de cultura pop de outros. Inclusive Disney. Inclusive Disney. Eles já são parceiro da Disney nesse sentido. A Piticas é outra também que vende produtos da Disney. Vende muito produto Disney. E eles têm produtos exclusivos que eles desenvolvem em parceria com a Disney. Então eu acho que isso pode acontecer também. Se a gente teria produtos dos parques, eu acho isso muito difícil, porque mesmo as Disney Store fora do Brasil, né, as poucas que sobraram aí, elas não vendem produtos da Disney, dos parques Disney. Essas são divisões separadas. Então a gente tem, por exemplo, a Character Warehouse lá em Orlando, que são os outlets, são outlets dos produtos dos parques. Os outlets Disney Store são outlets da loja Disney. Então essas coisas não se misturam. Então eu acho difícil que a gente tenha produtos dos parques nessa Marvel Store. Mas eu acho que elas podem ter produtos exclusivos. Espero que cheguem mais HQs com rapidez ao Brasil. As HQs, conforme elas são lançadas, pode ser que elas comecem a chegar aí com mais rapidez ao Brasil em português, talvez. Não sei, acho que vai depender também da demanda do público. Mais Loungeflies, que eu sei que é uma demanda que os brasileiros têm muita gente me pergunta onde encontrar as Loungeflies conforme elas vão sendo lançadas, e demora um pouco para elas chegarem no Brasil.
tem Loungefly sendo vendidas no Mercado Livre, etc., por preços exorbitantes. Então, eu acho que tem um mercado aí que pode ser explorado. Eu acho que no futuro a gente pode ver outras lojas, se essa der certo, né, financeiramente, para as duas partes, para Disney e para Dream. E não só Marvel, né? Pode entrar, de repente, Star Wars, né? Uma outra franquia incrível, enfim. Eu acho que dá para ver um futuro aí nesse sentido e até explorar isso para além disso, né? É uma experiência da Disney aí de colocar algo a mais no Brasil, uma experiência que beira aí o varejo, entretenimento. Acho que as coisas se misturam nesse sentido. E a gente pode ver um anexo, por exemplo, de um restaurante da Marvel, por exemplo. Sem dúvida. E é uma primeira aposta também, né, Thiago? De repente, se pegar, se funcionar, pode ser que viralize, pode ser que essa loja vire uma flagship, mas que a Marvel Store, junto com a Disney, com a Dream, abra uma Marvel Store em outras lojas, principalmente em São Paulo. Nossa, imagina, São Paulo tem vários shoppings muito grandes que super cabe uma loja dessa, por exemplo. Morumbi Shopping, aí você tem Guatemi, tem uma série, Ibirapuera, tem uma série de shoppings que caberia tranquilamente uma loja dessas. A própria loja lá do Mundo Pixar, da exposição que teve não faz muito pouco tempo, ela... Foi no Eldorado, né? A loja foi bem procurada. A loja da exposição. mais fraquinha, viu, Thiago? Bem fraquinha. Então, não tinha só a loja, coisa. não só a loja, mas como também a exposição. E isso é uma coisa que eu fico muito pé da vida, cara. Eu acho que eu não sei o que acontece com o staff brasileiro da Disney, assim, cara. Cara, eu sou muito chato pra essas coisas. Quando você se propõe a fazer um negócio com um nome tão forte como esse, cara, você tem que garantir que a experiência seja incrível, seja única. Acho que usar o nome Disney pra fazer qualquer coisa é péssimo isso. E assim, a gente tá cansado de ver aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, pequenos empresários abrindo restaurantes, lanchonetes, fazendo easter eggs e menção à marca Disney, né? Isso menção a inteiro, né? menção a algumas franquias da Disney, menção a alguns desenhos da Disney. E aí você vai conhecer, é terrível, cara. Eu acho que isso é uma falta de comprometimento com a marca muito grande. E eu acho que a Disney tinha que ter muito mais responsabilidade quando ela vê, por exemplo, uma lanchonete, uma cafeteria abrindo, fazendo menção aos seus personagens, à sua marca. A Disney tem que supervisionar. Não supervisionar no sentido assim, você não vai fazer, você não vai abrir. Não é. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Todo empreendedor tem espaço pra trabalhar. Mas, cara, você quer usar o nome Disney, você quer fazer menção a character Disney, a franquias Disney, cara, faça bem feito. Coloque um personagem sendo um personagem. De verdade. O mais próximo possível. Não faça porcaria. E a Disney e eu acho que a Disney Brasil peca na supervisão disso daí, cara. Porque, é horrível isso, é péssimo. Eu acho que não é que eles pecam nisso, é porque eu acho que falta... Não tem supervisão, cara. Falta um recurso legal para isso. Porque... se você observar esses cafés que você tá falando, restaurantes, eu acho que eu até sei de quem que você tá falando recentemente. Eu não quero dar. Eu não quero dar nomes pra não ter problema. Sim. Eu fui lá e eu achei terrível, assim. De verdade. Quase uma carreta furacão. Cara, é pior que uma carreta furacão. Você precisa ver os personagens. Que péssimo que é, mal feito, sabe? E não é só cafeteria. Também tem uma hamburgueria, que eu não sei se é no ABC, não me recordo, uma hamburgueria que faz total menção aos principais personagens da Disney, e você olha, você fala que que é isso? É carreta furacão total. E, cara, eu fico puto da vida, eu não vou, eu faço questão de não ir, porque dá nojo, sabe? É terrível. É terrível, acho que acaba com a magia.
Eu entendo, também tem um outro lado, também a gente não pode ser aqui também muito radical. Porque tem muitas pessoas, tem muitas crianças que não têm acesso a conteúdos exclusivos Disney. Tem muitas crianças que sonham em ir pra Disney e não conseguem. É porque a gente sabe a dificuldade que é pro brasileiro, uma família de brasileiro ir pra Disney, ir pros Estados Unidos. É muito caro, cara, é muito difícil. Então a gente também não pode ser radical. Não vai ter isso. A maioria das pessoas não tem essa oportunidade, infelizmente. Adoraria que todos tivessem. Então a gente também não pode ser radical, muito radical. Porque essas pessoas também precisam, né? Elas também têm o direito, né? Só que o meu ponto é, cara, pode fazer, faça. Eu acho que o Brasil merece, as crianças do Brasil merecem também ter essa magia, passar por isso. Mas faz bem feito, cara. Ou, alô, Disney, chega aí e vem supervisionar esses caras aqui, cara. E se tiver fora do teu padrão, fecha. Ou exige que o cara assine a tua marca. Pra que ele entregue, de fato, uma experiência. Aí, Thiago, acaba banalizando. Quem vê aquilo lá e nunca foi num parque Disney fala, é assim? Ah, então não vou. Sabe? É muito ruim, cara, isso aí. Muito ruim. Tem duas coisas, eu acho, nesse sentido. Tipo, a maioria dessas lanchonetes e experiências aí lado B da Disney, que não são oficialmente Disney, elas não querem ter o aval da Disney justamente para não ter que pagar o direito de imagem, né? Porque a Disney não vai ceder o direito de imagem de graça para esse tipo de estabelecimento. Então, eles precisam pagar pelos direitos de imagem, e aí a Disney teria uma parceria, como é o caso dessa loja que a gente acabou de falar. Esses outros cafés e restaurantes, etc., que não tem essa parceria direta com a Disney não tem muito como controlar. A não ser que eles usem a imagem dos personagens que são propriedade intelectual da empresa, e aí ela pode entrar com um recurso legal para que isso seja tirado ou para que isso se resolva com um contrato e etc. Mas aí isso demora, a gente sabe como os processos legais no Brasil andam, né? Demora muito tempo, e aí acaba nascendo esse tipo de empreendimento, e aí a gente tem isso tem crescido no Brasil, além desses lugares lado B, tem crescido um lado mais oficial, a gente teve a hamburgueria, acho que de Jurassic Park, que é oficial. Incrível. Então, não, é oficial. Inclusive a empresa brasileira comprou os royalties da Universal para poder fazer isso daí, cara. É incrível, fui com as crianças, é perfeito. Por isso que eu tô te falando, você quer fazer, faz sentido. Eu acho que assim, quer fazer, porque também, cara, também tem um lado apelativo do empresário. Porque o empresário, ele quer botar lá o nome da cafeteria dele de XPTO, né, fazendo menção à Disney, com segundas intenções. Tudo bem, cara, mas faça direito, chama a Disney. Expõe o seu projeto, assina um contrato. Agora, não faz uma coisa mal feita, cara, péssimo. Cara, eu sou muito contra isso. Sou muito contra. É enganar o consumidor, né? Total. Quer enganar o consumidor, quer passar a imagem de que é uma experiência e se aproveita ligada disso. Àquilo, se aproveita, porque os preços são absurdos. Qualidade é péssima, os preços são absurdos. Então, cara, sou muito... Os oficiais não necessariamente também têm boa qualidade, viu? Eu quero deixar isso claro. Sim. Eu fui em uma aí no Brasil que era oficial, mas foi um desastre. Mas... É isso. Então, a loja lá estreia essa semana, dia 4 de outubro. Então, a gente deve ver aí bastante coisa durante essa semana nas redes sociais. A Disney deve dar um up aí nas publicações dessa semana. E é um espaço que, pelas imagens que a gente recebeu, vai trazer uma experiência bem esperada para o Brasil. Uma experiência... digna das lojas oficiais da Disney. Para quem tá nos ouvindo, se vocês nos assistir esse cast pelo canal no YouTube, o The Morning Disney Show, vocês vão ter acesso às imagens que nós estamos vendo, o vídeo que nós passamos do canal Flórida Brasil. Por isso que a gente sempre fala aqui, né? A gente sabe que ouvir podcast é uma mão na roda, né? Porque você tá correndo, às vezes você tá fazendo uma academia, às vezes você tá
né, indo pro trabalho, você ouve no carro, você ouve no teu celular, a caminho, no trem, no metrô. Mas procura também dar uma olhada aí nos bastidores do nosso cast, porque aqui a gente passa muitas imagens legais, slides, vídeos. E agora a gente tá vendo aqui a imagem, uma arte, né? Isso, do lounge dessa do loja. lounge dessa loja que tem tudo para ser incrível, né? Pelas imagens que nós estamos vendo, a arte conceitual aí dessa loja tem tudo para ser incrível mesmo. Eu não sou muito fã de Marvel. Já assisti todos os filmes do MCU, mas não sou aquele fã da Marvel. Mas eu fiquei curioso. Se eu estivesse em São Paulo, eu iria até a loja para ver qual é a dessa experiência aí. E aí, dando continuidade aos nossos trabalhos aqui, tem o grande lançamento dessa semana, que foi o lançamento de um novo hotel da Disney, que é o The Villas at Disneyland Hotel. O The Villas, né, é um hotel do Disney Vacation Club. Para quem não conhece, o Disney Vacation Club é o programa de timeshare da Disney. E esse é o 16º hotel do Disney Vacation Club. Tem um Thiago, vídeo aí também. explica para o nosso ouvinte o que é um programa de timeshare. Então, eu vou chegar lá. O que diferencia um hotel do Disney Vacation Club de um hotel da Disney? É a questão dele ser um hotel timeshare. A Disney não gosta de usar esse nome, timeshare, porque historicamente timeshares sempre estiveram ligadas a meio que scams e um negócio não muito idôneo, programas de pirâmide. A história de timeshares tem aí histórias horrorosas. Tem um lado negro. Na tem um história. lado negro. Por isso que a Disney não gosta de usar timeshare. Mas é bom colocar esse termo e a gente explicar o que é. A gente pode até colocar o vídeo enquanto isso tá rolando. Tá. E a timeshare, uma timeshare tradicional, você compra um contrato e aí esse contrato vai... eu tirei o som aqui porque tava um pouquinho alto. O contrato vai variar por um tempo. Tipo, você compra uma timeshare por, sei lá, 10 anos. Essa timeshare vai te dar aquela uma semana ou 3 dias, 4 dias em um hotel, naquele calendário. Normalmente você compra uma semana específica. Eu comprei a primeira semana de dezembro, todos os anos, nesse hotel. É esse meu contrato timeshare. Isso é assim que funciona uma timeshare normal. E aí você paga um valor cheio e a manutenção anual daquele hotel. O Disney Vacation Club, ele funciona um pouco diferente. Você não compra as diárias de um hotel, as noites de um hotel no calendário. Você compra pontos. E esses pontos você usa para reservar os hotéis do Disney Vacation Club ou outros hotéis Disney. E também você pode comprar cruzeiros da Disney, Adventures by Disney, outros produtos Disney. E aí você compra, o mínimo hoje do Disney Vacation Club são 100 pontos, então você compra lá 100 pontos e você pode usar esses 100 pontos ou mais, né, se você quiser comprar mais pontos, no decorrer do seu contrato. Cada contrato hoje, a Disney tem comercializado os últimos hotéis do Disney Vacation Club para 50 anos, então se eu comprasse um contrato hoje do Disneyland Hotel, eu ia estar garantindo aí, entre aspas, noites diárias nos próximos 50 anos no Disneyland Hotel ou outros hotéis do Disney Vacation Club. Então é mais ou menos isso que funciona. Quando você converte isso para dinheiro, acaba valendo a pena, porque, por exemplo, a gente está falando aí de 100 pontos, né, que eu dei o exemplo. 100 pontos no Disneyland Hotel, se você pega a baixa temporada, você consegue 10 diárias, 10 noites. Então, você compraria aí 10 noites na baixa temporada, ou, sei lá, 5 noites na alta temporada, todos os anos, nesse hotel, ou outros hotéis da Disney, mas aí a quantidade de pontos varia de acordo com o hotel e o tamanho do quarto. Então é mais ou menos assim que funciona o Disney Vacation Club.
O Disneyland Hotel, a Disney está comercializando a $230 americanos o ponto. Então, um contrato mínimo de 100 pontos ficaria $23 mil americanos. E aí você estaria comprando esses 100 pontos para usar nos próximos 100 anos. Você pode comprar pontos para... Você pode juntar pontos, então você pode usar até pontos de 3 anos em um, você empresta pontos de um ano para o outro, tem umas particularidades assim, então um contrato de 100 pontos, por exemplo, você poderia usar 300 pontos num ano, se você quiser, e não usar esses pontos no ano anterior e no ano seguinte, para fazer, por exemplo, uma viagem onde você vai levar mais gente nessa viagem, essa família vai querer um apartamento maior, e aí você usa esses pontos dessa forma. Então, isso é possível também. Então, é mais ou menos isso que funciona, aí você paga ali uma manutenção, como você pagaria uma manutenção numa casa de veraneio, de qualquer forma. Então, é mais ou menos isso que funciona. A experiência do Disney Vacation Club também é um pouco diferente dos hotéis. Se você comparar um hotel Disney com um hotel Disney Vacation Club, tem algumas diferenças. A primeira é que a Disney tenta reproduzir um ambiente de um apartamento, de uma casa, porque a ideia é essa. O Disney Vacation Club seria como se você comprasse uma casa na Disney. Então a ideia era essa no início, lá quando a Disney montou o Disney Vacation Club. A ideia era que ela vendesse casas porque as pessoas queriam morar na Disney. Existia essa fantasia de se morar na Disney. Então surgiu o Disney Vacation Club para atender essa demanda. Então esses apartamentos variam desde estúdios até apartamentos duplex de 3 dormitórios, por exemplo, aí no Disneyland Hotel, que é o que a gente está falando aqui hoje, que inaugurou essa semana. Então, os estúdios, tem 2 estúdios, tem o estúdio Duo, que é menorzinho, que acomoda 2 pessoas, e tem o estúdio Deluxe, que acomoda 4 pessoas. E daí você vai subindo até os apartamentos de 3 dormitórios que acomodam até 12 pessoas. Então, dá para levar um grupo legal aí para uma viagem para o Disneyland, ou mesmo para o Walt Disney World Resort, para o Havaí, porque tem hotéis do Disney Vacation Club nesses lugares também. Então, são opções interessantes. É um programa que pessoalmente me atrai bastante, mas não é para todo mundo. Então, eu acho que isso é bem interessante falar, que é um programa que atende uma parte específica. Mas não necessariamente você precisa ser membro do Disney Vacation Club para se hospedar nesse hotel. Então, a Disney vende estadias desse hotel como ela vende de qualquer outro hotel. Então você pode se hospedar no Disneyland Hotel sem comprar um contrato do Disney Vacation Club. Você só paga lá a diária do hotel. Comparado com os outros hotéis da Disney, eles normalmente custam mais caros. Obviamente eles têm comodidades que os outros não têm, como lavanderia, cozinha completa e etc. Mas eles acabam custando bem mais caro que os outros hotéis Disney da mesma categoria. E aí a gente está falando de categoria luxo, porque todos os hotéis do Disney Vacation Club funcionam como hotéis da categoria luxo da Disney. Na prática, a única diferença assim, mais alta de você se hospedar, por exemplo, no Grand Floridian, nos quartos comuns ou nos quartos do Disney Vacation Club, é que você não tem serviço de camareira todos os dias no Disney Vacation Club. O serviço de camareira é no 3º ou no 4º dia, alguma coisa assim. Porque, teoricamente, você está ficando na sua casa e aí você tem lá aspirador, se você precisar, tem ali algumas coisas para limpeza do dia a dia. Eles só retiram o lixo todos os dias. Você pode pedir toalhas se você precisar de toalhas novas, mas o serviço de camareira é a cada 3 ou 4 dias, algo assim. Então, essas são as diferenças aí de ficar num hotel Disney Vacation Club ou num hotel tradicional da Disney. Mas é a forma que as pessoas têm de conseguirem garantir as suas férias na Disney por um tempo longo. A gente não sabe até quando a gente vai ter hotéis Disney do jeito que a gente tem hoje, esses hotéis comuns aí, como eu tô falando agora, porque os Disney Vacation Club têm tomado cada vez mais espaço
aí nos projetos Disney. Então, faz muito tempo que a Disney lançou um hotel comum, um novo hotel comum. O último foi o Art of Animation, lá em Orlando, no Walt Disney World Resort. Agora, todos os outros novos hotéis têm sido hotéis do Disney Vacation Club, porque faz mais sentido financeiramente para a Disney. Uma que ela cobra mais caro a diária, e existe uma demanda para isso. Tem gente que reserva com o preço cheio das diárias que ela cobra, então faz sentido financeiramente. E outra que ela tem ela vende esses contratos, né, que eu falei do Disney Vacation Club, e aí ela ganha uma grana ali inicial alta. Então isso ajuda a pagar a construção do hotel. Então, financeiramente faz sentido. Inclusive, Thiago, posso deixar uma curiosidade aqui? Uhum. Sabe qual é a história do Disney Vacation Club? Não, pode contar. Logo que isso tá no livro de biografia do Bob Iger, tá? Uhum. Logo que o Steve Jobs e o Bob Iger, eles chegaram ao acordo da compra da Pixar, né? Que era do Steve. O Bob convidou ele para passar um tempo num hotel dentro da Disney, dentro do Walt Disney World Resort, para ele conhecer e tal. Diz que o Steve chegou para ele e falou assim, cara, desculpa, eu não vou ficar aqui. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é pro meu nível. Desse jeito, assim. O Steve sempre... Quem conhecia o Steve, quem conhece a biografia do Steve, sabe que o Steve Jobs sempre foi um cara muito exigente, né? E o cara, particularmente, ele tinha, assim, uma exigência, assim, absurda em tudo que ele fizesse, que ele provasse, que ele experimentasse, que ele colocava a mão. Por isso que o cara criou uma potência, né? Não é à toa. E ele falava pro Bob, cara, isso aqui não tá preparado para me receber. Eu preciso de luxo, isso aqui não tem nada a ver comigo, cara. Nada a ver. Seus hotéis são péssimos e tal. Criticou, assim, absurdamente. E o Bob conta que ele começou a ouvir o Steve e começou a parar e pensar, cara, será que o que esse cara tá falando tem sentido? Faz sentido. Faz sentido? Será que a gente tem público para isso? Porque um dos medos da diretoria da Disney era assim, cara, será que a gente tem demanda para ter, por exemplo, hotéis de categoria de luxo e tudo mais? Foi aí que foi criado o Disney Vacation Club, quando a Disney começou a entender, começou a fazer pesquisa e começou a entender que tinha sim público para se hospedar em hotéis extremamente luxuosos no Walt Disney World Resort. E aí nasceu o Grand Floridian, e começou a nascer os hotéis deluxe de categoria luxo, o hotel lá do Disney's Animal Kingdom, que é o Animal Kingdom Lodge, e aí começou a vir vários hotéis, o Contemporary Resort, vários, o Dolphin, aí começou a vir vários hotéis de categoria deluxe, e aí nasceu a ideia do Disney Vacation Club. Olha aí. Esses hotéis, na verdade, alguns desses hotéis que você falou já existiam, mas essa categorização surgiu depois. Depois. Da Disney ter essa... Hoje em dia, os hotéis Disney, para quem não é muito familiar, se dividem entre velho, que seria o econômico, a categoria moderada e a categoria luxo. E depois tem as vilas, que são o Disney Vacation Club. Então, identificar esse público que pagaria mais pelas experiências Disney, por experiências mais luxuosas. Começaram depois. Mas hoje o Disney Vacation Club, ele passa aí por momentos de transição, aparentemente. Então a gente tem, até agora, só hotéis da categoria luxo da Disney, que receberam hotéis do Disney Vacation Club. Mas agora a Disney está reformando os chalés do Fort Wilderness, que a gente já falou aqui. E lá, teoricamente, seria um hotel categoria moderada da Disney. E não há planos de transformar aquilo numa categoria luxo. Então, pode ser que a gente veja aí um produto novo do Disney Vacation Club surgindo para atender um público que quer fazer parte do Disney Vacation Club, mas não quer pagar o preço que o Disney Vacation Club tem hoje. Afinal de contas, não é todo mundo que tem $25 mil para dar, assim, de uma vez para Disney. Então, tem isso.
Por outro lado, o Disney Vacation Club faz sentido para quem viaja e quer se hospedar no hotel da Disney todos os anos. Porque se hospedar nos hotéis Disney são caros. O hotel mais barato da Disney, na baixa temporada, é $130, se eu não me engano, que é o All Star Sports. Pouquinho mais, hein? Pouquinho então. mais. Chega a 250, 270 dólares a diária. Então, esse é o hotel mais barato. Então, se você quer se hospedar nos hotéis Disney, sai caro. Então, se você compra um contrato de 50 anos, que vai te dar 50 anos de férias, aí entre aspas, né? Porque depende de como você usar seus pontos, acaba valendo a pena financeiramente. Fica mais barato no fim das contas. Mas você precisa ter esse dinheiro para dar ali de uma vez. A menos que você seja cidadão americano já, que aí você consegue financiar, morando nos Estados Unidos, tendo um Social Security, você consegue financiar. Agora, se eu for um mero brasileiro mortal, tem que ter ali as 25 mil doletas na lata. Mais o tanto que você vai pagar para levar esse dinheiro para os Estados Unidos. Mas financiar... Existe uma discussão também entre os membros do Disney Vacation Club, se financiar vale a pena, porque você vai pagar ali mais dinheiro de juros e etc, e aí depende do financiamento que você conseguir, e aí acaba aumentando ainda mais o valor da compra no fim das contas. E você ainda tem taxa de manutenção todo ano para pagar, etc. Então tem que ter ali, todo mundo que quer fazer o Disney Vacation Club precisa sentar e colocar os números no papel para ver se faz sentido para você. Então eu acho que isso é uma dica, a primeira dica. Disney Vacation Club, você precisa pensar muito e amadurecer muito a ideia para ver se faz sentido, porque se você tá feliz indo para Orlando e se hospedando num hotel na International Drive todo ano, vai ficar mais barato você ficar no hotel da International Drive do que comprar o Disney Vacation Club. Mas se você quer ficar no hotel da Disney de categoria luxo, que hoje sai aí fácil $1.000 a diária, aí vale mais a pena você comprar o Disney Vacation Club. Então, você tem que pôr ali quais são suas expectativas das suas viagens, quanto você está disposto a gastar e etc. E ver se isso vale a pena. Historicamente, os hotéis, esses contratos do Disney Vacation Club têm valorizado. A gente tem hotéis que começaram lá atrás a $80 o ponto, $90 o ponto, $60 o ponto, e hoje são comercializados por $250 o ponto. Então, tem gente que comprou lá no começo, sei lá, há 30 anos atrás, teve 30 anos de férias, de estadias nos hotéis de luxo da Disney, e agora vende por mais preço que pagou lá atrás. Essas pessoas acabaram saindo no lucro. Mas a gente não sabe como vai ser o futuro daqui para frente, se vai ter uma crise nos Estados Unidos, se o valor desses contratos vai cair no futuro ou não, ou se vão continuar aumentando. Então, é um risco que se corre. Mas tem gente que fez dinheiro e ainda garantiu as férias por um bom tempo. Outra coisa que atrai muita gente, muitos estrangeiros, em relação ao Disney Vacation Club, é a questão do Disney Vacation Club dar a oportunidade de você comprar o ingresso anual do Walt Disney World Resort. Por conta das restrições que a Disney tem, o Disney Vacation Club, por ser uma propriedade, né? Ele funciona como uma propriedade. Então você vai lidar com um acordo, um contrato imobiliário. Então ele funciona da mesma forma como se estivesse comprando uma casa, um apartamento. Os trâmites legais seriam os mesmos. Então você teria direito a comprar o passe anual do Disney Vacation Club, o passe anual do Walt Disney World Resort, que é exclusivo, por exemplo, de moradores da Flórida. E isso também traz aí um público que não consegue comprar esses passes, e aí passaria a comprar por conta do Disney Vacation Club. Então tem uma série de prós e cons aí com o Disney Vacation Club.
o que eu não gostaria de ver no futuro é a Disney só investir em hotéis do Disney Vacation Club, porque, como eu disse, são hotéis muito caros para quem quer se hospedar e não quer comprar um contrato do Disney Vacation Club, eles acabam saindo muito caros. E aí acaba excluindo uma parcela dos visitantes aí que é considerável, e eu acho que a Disney tem que olhar aí nesse sentido, porque ultimamente ela tem transformado hotéis já existentes, não só ela só tem lançado os hotéis novos para o Disney Vacation Club, como ela tem tirado inventário dos hotéis que já existem para transformar em unidades do Disney Vacation Club. A gente viu isso no Fort Wilderness, no Wilderness Lodge, no Fort Wilderness agora com chalé. A gente viu no Grand Floridian que ela reformou um dos prédios do Grand Floridian para transformar em mais unidades do Disney Vacation Club. Então tem aí coisas que a gente tem que ficar de olho, porque isso acaba diminuindo o inventário dos outros quartos, e aí menos inventário, a demanda continua alta, preço da estadia sobe. Então, é lógico, natural. Esse é o grande perigo aí, eu acho, que do Disney Vacation Club. Para quem não se interessa em comprar o Disney Vacation Club, é que as estadias dos hotéis Disney no futuro tendem a subir ainda mais, porque a Disney só tem investido no Disney Vacation Club. Existe, inclusive, um rumor de que o hotel de Star Wars vai virar um hotel Disney Vacation Club, né? O Galaxy Star Cruiser. Porque tem tudo para se tornar um hotel do Disney Vacation Club. Sem dúvida. Então, não sei se pela experiência funcionaria, né? Eu acho que funcionaria como um hotel normal. Tem que ser a experiência mas que era aí teria que reformular tudo. Teria que reformular tudo do início ao fim. Aquilo ali é uma experiência imersiva para quem é fã. E o cara que procura um hotel de categoria no nível do Disney Vacation Club, o cara ele quer conforto, luxo e tranquilidade. O cara não vai entrar dentro de um hotel, uma nave espacial com uma janela pro espaço. O cara não vai. O cara não vai querer ver show de lightsaber, entendeu? Quem procura um deluxe, o cara teria que mudar tudo lá. Seria só como hotel mesmo. Porque existem dentro do... E é uma área ali... Pior é isso, né, cara? Disney pisou na bola 10 vezes. Ainda fizeram o Galaxy Star Cruiser numa área ali meio que... Sabe? Tá meio que isolado ali entre os parques. Tá meio isolado. Não é uma área bacana, assim, uma área convidativa, sabe? Tá meio que escondido. Claro que fizeram isso propositalmente, pra ter todo aquele, né, aquele universo imersivo e tudo mais, mas até o local que escolheram, putz, não é legal, cara. Agora eu não sei o que eles vão fazer. Se eles tiverem que quebrar tudo e construir um novo hotel, ou que mantenha, o hotel com uma temática de Star Wars, mas os caras vão ter que mudar todo o storytelling da coisa. E é uma judiação, né, cara? Eu acho que vira mesmo. Por que a Disney não cede, né, cara? A Disney preferiu fechar o negócio do que ceder, colocar preço menor. Os caras quebraram, porque o preço de 2 diárias, uma cabine de 3 pessoas, é $5 mil, Thiago. Por isso que os caras quebraram, não tinha demanda, cara. Eu insisto em falar, cara. Não faria sentido economicamente, eu acho, com um valor mais caro. Pro americano já não faz, cara. Tinha americano que pagava? Tinha, mas não faz. Pro americano pra Disney mesmo. Acho que não faria sentido eles cobrarem menos pela experiência que eles estavam querendo ofertar. Porque tinha que eu esqueci a palavra em português, mas tinha uma proporção de funcionários para número de hóspedes muito alto. E aí isso aumenta muito o custo de operação do hotel, né? Então ela não tinha só o que você espera de um hotel, como camareiras, recepcionistas, etc. Você tinha mas tinham performers, atores, tinham acrobatas, tinha uma série de E os caras ficavam 24/7, né? Tinha uma série de coisas. Então,
o custo daquela experiência, para operar aquela experiência, era muito alto. Então, eu acho que, tirando toda essa parte, deixando como um hotel normal, eu acho que casaria o Disney Vacation Club nesse sentido. Porque ajudaria a pagar o valor da construção do hotel, tipo, do que eles tiverem que adaptar aí, talvez colocar mais quartos, colocar um outro restaurante, porque os hotéis do Disney Vacation Club normalmente tem mais de uma opção de restaurante. Então, adaptar o que precisa e tentar reaver o prejuízo desse hotel, embora a Disney fale que foi um sucesso a experiência do Star Cruiser. Talvez tenha até sido mesmo, cara. Nos primeiros meses. Depois não deu. Fez quem tinha que fazer. Eu acho que nunca foi. Fez quem tinha que fazer e depois esquece. É o que eu sempre falo. A gente brasileiro tem a alusão de que não, mas $4.000 para americano é barato. Não, cara, não é barato não, cara. Tem família de 5 pessoas lá que vive com $4.500, cara, com 2 carros na garagem. $4.500 é muita grana lá, cara. Entendeu? Não é barato. E pagar é que a gente pensa, a gente enquanto brasileiro ou estrangeiros de outros países também, que não são americanos, pensa o valor que a gente paga por uma viagem para Disney, comparado com o salário médio do Brasil ou de outros lugares, aí é muito alto. Sim. E isso, então, quem consegue ir para os parques Disney, para Orlando ou para qualquer outro parque Disney, é um público muito pequeno do Brasil. Isso não a Disney não teria o público que ela tem se ela cobrasse essa mesma proporção do salário médio comparado ao valor da experiência nos Estados Unidos, por exemplo, porque não teria público para lotar os parques e hotéis. Então, esse preço aí é muito... eles têm que trabalhar muito. Por isso que a gente está vendo descontos agora. Os Estados Unidos e o mundo inteiro passou por uma crise, está passando por uma crise financeira decorrente da pandemia aí muito alta. Então, as pessoas não têm mais tanto dinheiro para gastar em férias. E a gente está vendo aí descontos até quase a véspera de Natal. 30% no Walt Disney World Resort. Quando que a gente viu 30% em dezembro? Eu não lembro. Também não. Eu não lembro de Também quando não. a gente teve isso. Então, mesmo com o preço atual, já está muito caro para o americano visitar o Walt Disney World Resort. E aí surgem outras opções. A gente tem a Universal crescendo. É que a Disney facilitou muito para os cidadãos americanos, para os americanos, a entrada, né? O One Pass Holder. Eu sempre falo aqui, o One Pass Holder era praticamente impossível o americano fazer. Era muito caro, cobrava-se absurdamente preço muito alto para o americano por pessoa. Ainda é caro, né? E você ainda não tinha... mas em comparação a antes, a Disney ajudou muito, cara. E a Disney antes ela não financiava o Annual Pass Holder. Agora eles financiam. Hoje eles financiam tem nego que financia lá em 2 anos, 3 anos. E acaba pagando $50 por pessoa. Então pro americano vale a pena hoje. Então, ao passo que assim, eu sempre falo isso aqui quando a gente conversa sobre esse tema, ao passo que há 5, 8 anos atrás era muito difícil o americano ir para os parques da Disney, porque os preços continuam altos. Os preços são altos para ir no parque. E os caras não tinham passe anual. Assim, a minoria que tinha era gente que realmente tinha um bom salário, tinha uma boa receita. Eram famílias que tinham receita de 20, 30, $40 mil mês. E aí a Disney foi melhorando isso e foi se popularizando. Hoje, cara, férias de qualquer coisa, feriado de qualquer coisa, pode perceber. A galera vai toda pra Disney. Ao passo que antigamente não. O americano ia pra praia, ia pra casa de veraneio, ia pra outros lugares do mundo e tal, mas não ia pra Orlando. Por isso que Orlando hoje ficou muito banalizado, digamos assim. Hoje, qualquer feriadinho que dá o americano, parece que só existe o Walt Disney World Resort, cara. Os caras em top lá. Então, assim, a Disney facilitou muito o que era antigamente
pros americanos, né? Pros cidadãos americanos. Só que ao passo de que os preços dos ingressos ainda continuam caros, mesmo para eles e para quem não tem o passe anual e quer, de repente, para fazer lá 4 dias de Disney, passa um apuro, cara. Por isso que a Universal vem crescendo muito, né? Ela oferece uma experiência ali que tá ali bem similar, dependendo do ponto de vista das pessoas, de cada um, mas que tem um preço menor. Então, mesmo você pegar aí o hotel que a gente tava falando, do All Star Sports, a 180, quase $200 a noite na baixa temporada, e você pega o Surfside lá da Universal, é um É hotel um hotel de melhor, entrada também, né? É melhor, mas mas é um econômico da Universal. melhor no sentido de que oferece mais espaço, né? Sim. Pro preço que você paga. E a tarifa é mais baixa. Até onde eu olhei, estava abaixo dos $100 na baixa temporada. O que eu não gosto da experiência de ficar nos hotéis da Universal é que parece que não faz parte do mesmo... Não parece... Não faz parte do resort, se você for parar pra ver, né? Porque ele tá meio que espalhado ali pela Universal Boulevard, ali pela paralela International Drive. Não tá não estão dentro... ligados fisicamente. Não estão ligados fisicamente. Não tá dentro efetivamente dentro do Resort Universal. Você tem um hotel aqui, outro hotel aqui, aí você tem o Volcano Bay, que também não tá dentro do Resort da Universal. Isso eu acho que atrapalha um pouco a experiência. Ao passo que a Disney... É que a Disney tem uma cidade, né, cara? Não dá pra comparar. O Disney espaço tem um é muito resort grande. gigante, e aí lá dentro... E aí a experiência é outra. Mas é isso que você falou, cara. A Universal vem crescendo, tá fazendo aí um outro parque em tempo recorde. Sim. A Disney demorou, 4 anos, 6 anos, 7 anos pra, por exemplo, levantar a Tron. Pra copiar a Tron. Tá bom, que seja. Pra copiar. Você não gosta muito disso, mas pra copiar. Ao passo que a Universal tá construindo aí um parque novo em 3 anos, cara. Os caras daqui a pouco já tá levantando o parque tá praticamente pronto. Então, quer dizer, os caras estão correndo. E existe aí um rumor ainda que esse novo parque vai dar uma balançada aí no universo Disney. Esse novo parque que tá chegando aí da Universal, cara. Vamos ver, né? Vamos ver. A Disney ela tem que se reinventar, sempre. Isso é fato. Tem que se reinventar. Sim. Não adianta Qualquer só enfiar... uma, né? As duas. Não adianta só ficar enfiando atração. Precisa se reinventar. Será que a Disney teria algum plano de colocar um quinto parque temático no Walt Disney World Resort? Cara, se tivesse esse plano, se tem esse plano, a gente ainda não sabe, talvez funcionaria. Porque espaço os caras têm. Acho que o principal de um novo parque, eu acho que é algo que a gente vai ver aí ainda com o Epic Universe, que é o novo parque da Universal, não é a demanda. Porque demanda a gente sabe que tem. Os parques estão lotados. Mas é o propósito. É o objetivo. São funcionários para fazer esses parques rodarem. E o propósito, e o objetivo. Não dá para você abrir um parque por abrir, né? Tem que ter um objetivo. Não, sim, mas até aí isso eles resolvem. As duas empresas aí que são as maiores em Orlando, que a gente está falando especificamente de Orlando aqui, não conseguem completar o seu quadro de funcionários. Tanto a Universal quanto a Disney, então está sempre contratando. Eles não conseguem completar o quadro de funcionários. E aí vai criar um novo parque que vai aumentar a demanda por gente para trabalhar e as pessoas não estão dispostas. Eu acho que não consegue porque tem um turnover também muito grande, Ti. Então, não é porque não tem fim. Não é porque não tem fim. É porque o operacional desses caras tem um turnover gigante. Então, e a gente não tá nem contando os cast members que fazem parte do ICP Program, né? A gente não tá nem contabilizando esse povo aí. É muito turnover. Faz parte, eles precisam...
É essa matemática que eu acho que não fecha para abrir um quinto parque, porque eles não vão conseguir ter funcionários para operar um quinto parque do jeito que tá. Desde a pandemia para cá, as pessoas não estão mais querendo se sujeitar a serviços de camareira, de restaurantes, etc., de hospitalidade, com o valor que essas empresas estão dispostas a pagar. Então, isso só aumenta aí o turnover, diminui a quantidade de contratações, e eles estão querendo expandir. Mas vai A faltar Universo gente. ainda tá pagando mais a hora. A Universo paga mais, porque muita gente trabalha na Disney por conta de querer trabalhar na Disney. Uma Pelo escolha. amor que tem com a É. marca, né? As pessoas escolhem trabalhar na Disney, mas até que ponto? Mas você sabe, Thiago, o pessoal que trabalha camareira, custódio, garçonete, que ficam nesses restaurantes dentro dos parques, os caras estão ganhando muito mal. A Disney Sempre. não dá incentivo. A Disney não está corroborando com um melhor plano financeiro para essas pessoas. E o que está ocasionando? Péssimo atendimento. E eu quero até contar um veredito aqui. Eu senti isso na pele dessa última vez. Essa galera tá muito revoltada, cara. Os caras, eles não estão mais te atendendo como antes nos restaurantes. Eu fui no Columbia Harbor House, que é um quick service, lá no Magic Kingdom. Pra mim, o melhor. Eu adoro Columbia Harbor House. E aquelas moças que sempre ficam limpando a mesa, tal, sabe? Aqueles cast members que ficam limpando a mesa. Os caras estão muito revoltados, assim, com o guest, cara. Eu cheguei, assim, a moça tava limpando a mesa redonda. Nós estávamos em 5, perdão. A moça limpando a mesa e tal. Aí, todo mundo com a bandeja, eu perguntei pra ela, será que eu posso me sentar aqui? Ela nem olhou, na verdade, ela olhou na minha cara e fez, tipo, uma cara de deboche, assim, tipo, e saiu. Tipo, sabe? Senta se você quiser, cara, o problema é seu. Desse jeito, velho. Então, quer dizer, isso mostra que não tá legal, sabe? Não tá. A galera Então, não tá curtindo mais trabalhar na Disney. Não tem mais aquele negócio de, magical moment, cara. Os caras estão revoltados mesmo. e eles têm trabalhado longas horas, tipo, dias muito longos, porque falta funcionário. E aí as pessoas acabam trabalhando porque elas precisam de dinheiro. Já não ganha muito, então se oferecem hora extra, as pessoas acabam indo. Mas isso acaba refletindo no serviço. É uma reclamação que tem aumentado cada vez mais o serviço Disney, né? A Disney sempre era reconhecida pelo serviço Disney, era referência na área de hospitalidade, de hotelaria. E isso vem diminuindo muito, tanto que muita gente trocou as férias em Orlando pela Disney Cruise Line. Porque o serviço da Disney Cruise Line ainda é muito alto. O que pode mudar também no futuro se as coisas caminharem no mesmo sentido. Não pode banalizar. Banalizou, Mas ferrou. O preço aumentou muito de Orlando, o serviço caiu. E aí as pessoas acabam trocando por outra experiência. E aí tem gente que trocou pela Disney Cruise Line, mas tem gente que trocou pela Universal também. Tem gente que foi para outro... Começou a ir para Hershey, para Dollywood, para outros parques aí grandes dos Estados Unidos. E aí que fica ainda aí a mantém dica um serviço maior. E aí fica aí a dica pro tio Bob, né? Na verdade, a dica não. Ele já sabe disso. É o grande desafio que ele tem pela frente. Só falta alguém conseguir resolver essa bucha. Sabe o que resolve? Dinheiro, cara. Eles têm que abrir a mão. Eles têm que abrir a mão e pagar. Pagar o que os caras merecem. É muito pouco que os caras ganham. $16 a hora, cara. Pra eles passarem... Tem gente que passa 12 horas dentro do parque. Sabe que é isso? É muito desumano. E ainda que a gente tá falando de Flórida, né? Que tem um custo de vida menor do que, por exemplo, a Califórnia. O custo de vida da Califórnia é gigantesco.
É. E lá eles não ganham muito mais que isso. Então a Não, Disney paga é mais na praticamente o mesmo Califórnia, preço. mas Acho que é $1 a é mais, né? pouco. Então tinha muitos funcionários do Disneyland Resort estavam morando no carro há pouco tempo atrás. Então Que é um absurdo. é algo que ainda precisa ser discutido bastante, mas que eles ainda não encontraram uma solução. São dois lados, né? Tipo, se a Disney não dá lucro o tanto que ela dá e que os investidores esperam, acaba o investimento e aí é outro problema que nasce. Se ela, para dar lucro do jeito que ela dá, ela precisa explorar a mão de obra. E aí fica nesses... que é o capitalismo, né? Que no fim a gente está discutindo o capitalismo. É assim. Então, vale aí a reflexão também do que a gente... do quanto a gente paga por esse serviço e quanto realmente acaba na mão daquelas pessoas que estão ali na frente, né? Servindo, No front arrumando os mesmo. quartos, No operacionalzão, né? Que é o mais difícil de fazer. Exatamente. Né? É O mais difícil. Porque complicado. Né? Acho que é isso, Então né? é isso. Chegamos a 1 Sim. hora e 17 de podcast. Papo gostoso hoje. Papo calminho, papo gostoso. É isso aí, gente. E aí? Curtiu esse vídeo? Você que tá nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, curtiu? Então deixa aquele like pra gente, né? Quando você deixa o like, você faz com que o algoritmo do YouTube compartilhe esse vídeo para todas as outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, que eu, que o Thiago. Nós somos todos fãs de Disney, não é mesmo? Para vocês que nos ouviram através das principais plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, muito obrigado. Não esqueçam de deixar aí a sua participação, deixa uma resenha, manda uma mensagem pra gente. Nós temos aqui o nosso canal no YouTube, o The Morning Disney Show, temos o culturadiz.com do Thiago Toshio. Você também pode participar enviando sua mensagem aqui através do e-mail radiodispodcast@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais, The Morning Disney Show, Rádio Diz Podcast, Cultura Diz 1928. Siga-nos no Instagram. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada para vocês. Valeu, galera! Have a magical day. Tchau! Isso aí, boa semana.